Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos assiste. Meu nome é Pedro Buriti, sou mestrando em Ciência Política pela Universidade de Brasília e hoje a gente está apresentando a nossa primeira versão em português da primeira temporada do nosso podcast Plataforma Sem Fronteiras. Então, a proposta desse podcast é a gente conseguir ressoar estudos críticos, ressoar pesquisadores a respeito do mundo do trabalho digital e das plataformas ao redor do mundo. Então, esse podcast tem a proposta de ser um podcast multilingüe, de forma a alcançar o máximo de pessoas possíveis com os nossos convidados, com nossas pesquisas, com o nosso trabalho. E hoje a gente tem o nosso primeiro convidado, Kenzo Soares Seto, que é hoje pesquisador residente na Yale Law School, Universidade de Yale, e fellow do Institute for the Cooperative Digital Economy, da The New School. Então, é formado, doutorado em comunicação na ECO, na Escola de Comunicação da UFRJ, onde também foi professor e defendeu sua tese de doutorado muito além do Vale do Silício, o imaginário dos trabalhadores de tecnologia no Brasil, entre o subimperialismo de plataforma e os algoritmos dos oprimidos. É também pesquisador visitante na Lisbon School of Economics e também tem uma grande trajetória na política, onde foi assessor parlamentar em nível municipal e estadual, no Congresso Nacional também, e também atuou recentemente no governo, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, muito bem-vindo, Kenzo, tudo bem? Então, vou deixar você falar um pouquinho, né? Então, contar um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional também, e entender um pouco, antes da gente começar de fato com o tema, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre políticas públicas para o cooperativismo de plataforma e algoritmo dos oprimidos. Então, essa pesquisa que acompanha aí a trajetória do Kenzo, né? A gente vai deixar ele contar um pouquinho, contar um pouco da trajetória pessoal, profissional, o início na carreira, como que ele, como Kenzo Soares e sua pesquisa se encontraram, né? Então, por favor, Kenzo, tem a palavra agora. Olá, Pedro. Olá, equipe do Plataforma Sem Fronteiras. Queria agradecer o convite de poder estar aqui nesse espaço, esse diálogo fundamental entre pessoas de todo o mundo que querem construir alternativas para nós termos um trabalho digno por meio das plataformas, retomando o controle sobre a tecnologia de modo que ela melhore as nossas vidas de maneira igualitária, solidária e não só de maneira extrativa e reproduzindo as relações de poder que já existem. Você perguntou qual foi o caminho que me trouxe para a pesquisa que eu faço hoje em dia. Bom, como você mencionou, eu fui 10 anos assessor parlamentar em diversas casas legislativas, no Rio de Janeiro, primeiro na Câmara Municipal, depois na Assembleia Estadual e finalmente no Congresso Nacional. Mas essa história começa na rua, e no trabalho. Eu comecei fora do parlamento. Eu brinco que primeiro nós estávamos nas manifestações tentando ocupar o Congresso, e foi uma ironia que eu acabasse trabalhando dentro dele. E eu fui, talvez, uma das últimas gerações no Brasil que começou a se mobilizar politicamente em torno da defesa de direitos, enquanto ainda era um estudante na escola pública, sem tecnologias digitais. Então, eu cheguei a participar de manifestações onde você precisava panfletar, organizar, pintar faixas, cartazes e distribuir por toda a cidade, se você quisesse que a sua mensagem chegasse até as pessoas. E ainda no movimento estudantil, eu vejo essa transição. Eu me lembro a primeira manifestação que nós organizamos por meio de uma plataforma digital. Naquele momento ainda era o Orkut, a mais utilizada pela maioria dos brasileiros. E os impactos que isso tinha no movimento social, na forma como nós nos organizávamos. E essa é uma das primeiras pesquisas, ao mesmo tempo que nós estávamos nos mobilizando nas ruas. Eu já estava na faculdade naquele momento, e isso me levou a buscar entender como essas plataformas influenciavam o processo da nossa organização. Era um momento onde havia um discurso muito tecno-otimista, onde as plataformas digitais, como o Facebook,
ou o Twitter, eram consideradas como elementos inerentemente democratizantes da comunicação e dos processos de organização de mobilizações populares, em contraste com o que eram os monopólios tradicionais da mídia, né? A televisão, a rádio, os jornais. E eu já tinha uma perspectiva crítica disso, porque conseguia perceber como existia uma cultura política que era influenciada pelos algoritmos das plataformas, enquanto ainda todo mundo discutia os efeitos democráticos das redes horizontais, onde o conceito hegemônico da discussão, pelo menos na comunicação, ainda era o conceito de rede, como inerentemente democrático. Eu percebia, junto com outros ativistas, o quanto os algoritmos já influenciavam o processo de disseminação dos chamados de ação, das informações, da cobertura dessas manifestações. E além dessa dimensão política, eu trabalho. Agora eu estou com 34 anos, então vamos completar mais ou menos metade, um terço da minha vida que eu trabalho no mercado de trabalho formal. E faz exatamente 13 anos que eu tive minha primeira carteira assinada, que eu ganhei meu primeiro salário oficial. E é também nesses últimos 13 anos que nós testemunhamos a plataformização do trabalho. Então, é algo que atravessou muito o cotidiano né, das nossas relações sociais. Então, eu acho que essas questões de pesquisa surgem da vida. E aí, estando né, das ruas para o parlamento, nesse esforço de buscar traduzir as demandas dos movimentos em transformação da realidade em termos de marcos institucionais, eu pude perceber o quanto os mandatos, os partidos políticos, que tradicionalmente buscavam representar os interesses dos trabalhadores, tinha um déficit, uma dificuldade de formulação no campo das tecnologias digitais e, sobretudo, em dar resposta à plataformização do trabalho e à plataformização da política. Então, acho que era também uma necessidade prática e coletiva formular, pesquisar mais sobre esse fenômeno e dar resposta, sobretudo, né, em buscar atualizar a partir de contribuições da academia, da universidade, o nosso programa político de políticas públicas que consigam disputar, transformar e construir um novo regime de relações de propriedade, de governança, de funcionamento das plataformas que mediam trabalho, que mediam política, dos algoritmos que organizam a mediação dessas relações. Então, plataformas sobre controle e propriedade dos trabalhadores, em diálogo também os usuários que utilizam essas plataformas, e o papel do Estado em financiar, subsidiar e fazer com que essas plataformas tenham condições de ganhar escala concorrendo com uma hegemonia muito forte hoje em dia das plataformas proprietárias que têm efeitos na sociedade muitas vezes profundamente nocivos, né? Contribuindo para a Então, precarização do trabalho, contribuindo para uhum. o enfraquecimento das democracias, uma Então, Kenzo, governança conta um muito opaca. pouquinho É pra isso. gente. Conta um pouquinho pra gente de como é que foi então essa transição, né? De você estava como ativista, como militante ali nas ruas, entendendo um pouco da dinâmica das redes, entendendo de forma crítica também, né? Então, como é que você entende que, na verdade, você precisa também disputar um pouco o Estado, né, no sentido de políticas públicas, no sentido de construção de políticas públicas, como é que foi essa transição ou essa permeabilidade frente a esse meio institucional, né, digamos. Então, você tem toda essa trajetória, tanto nas ruas como militante, quanto também como assessor. Como é que foi essa experiência e como é que tem sido esse debate internamente ali em relação a políticas públicas, e como é que foi na sua trajetória, né, então. Quando
Há 20 anos atrás, quando eu começo essa trajetória de mobilização política, de buscar contribuir para a auto-organização popular, o paradigma tecnológico muito influente nos movimentos era o da busca de uma autonomia frente ao Estado, né? Então, quando eu tinha ali 15, 16 anos, o zapatismo, a experiência do Exército de Liberação Nacional Zapatista do México, né, em Chiapas, era o farol de uma concepção de utilização de tecnologia por movimentos sociais. E nós tivemos toda essa primeira geração de ativismo digital, da cultura livre, do enfrentamento ao copyright, do desenvolvimento de tecnologias livres e software livre. E, no entanto, essas tecnologias, sem o apoio do Estado, não conseguiram se tornar realmente democráticas no sentido de serem acessíveis à maioria da população. Nós tivemos no Brasil, por exemplo, algum avanço do software livre durante os primeiros governos do Partido dos Trabalhadores, as primeiras administrações do governo Lula, mas no momento onde as políticas de fomento, de compras públicas, principalmente do Ministério da Cultura, foram abandonadas ainda no governo Dilma Rousseff, esse avanço do software livre, que tinha começado a ganhar uma fatia relevante no mercado brasileiro a partir principalmente das compras públicas, deixa de existir, se torna muito marginal. Então, eu percebi a necessidade ali da gente ter o apoio do Estado para essas tecnologias, porque as tecnologias que se tornam hegemônicas com o investimento do capital, as plataformas privadas, os grandes monopólios digitais, também se tornaram hegemônicas com o apoio massivo do Estado, né? Nenhum paradigma tecnológico se torna hegemônico numa sociedade sem apoio e intervenção direta do Estado em facilitar essa trajetória. O Vale do Silício só é possível porque o Estado americano investiu durante décadas a fundo perdido, ou seja, pago pelo dinheiro dos contribuintes norte-americanos, para que infraestruturas essenciais fossem desenvolvidas, custeadas pelo Estado, até que o ponto que tivessem maduras o bastante para serem exploradas comercialmente, que é o momento nos anos 90, quando a internet é privatizada. Né? Até então ela era um bem público, baseado em pesquisa acadêmica e investimento massivo em nome da defesa da segurança nacional. E então o ponto não é se o Estado vai intervir, se vai ter um papel ou não no desenvolvimento tecnológico, é reconhecer que ele sempre tem e disputar os rumos e as finalidades desse papel que ele cumpre. Então a gente e o desafio é pensar em que marcos se constrói a defesa de direitos na construção de políticas públicas para os ecossistemas digitais. Então, a gente teve uma crítica que eu percebi ao acompanhar a formulação da primeira geração de políticas públicas para essa área, foi que nós tínhamos um paradigma de defesa de direitos que era muito centrada na defesa de direitos individuais, sobretudo privacidade. Então, se a gente pega o GPDR, o Regime de Proteção de Dados da União Europeia, que vai inspirar, vai ter, né, o famoso efeito Bruxelas, de influenciar a regulação de dados ao redor do planeta, inclusive no Brasil, país de onde eu venho, é uma legislação que considera que os direitos dos indivíduos à privacidade, aos seus dados, vai ser garantida se as plataformas são obrigadas a oferecer o consentimento individual. Mas se a gente não muda o regime de propriedade, esse consentimento individual se torna uma farsa, porque na medida em que as plataformas privadas se tornam essenciais para a vida social, se você não aceita, se você recusa ceder seus dados, né, aceitar o termo de uso ali do WhatsApp, do Google, você não consegue usar plataformas que se tornaram infraestruturas essenciais para o trabalho, para a vida em sociedade, para a educação, para o acesso a serviços do poder público, inclusive para o cadastro e acesso a direitos. Então, aquela garantia de direitos se torna apenas um checkbox que você preenche
ali sem ler o contrato. Então era preciso avançar na regulação das tecnologias digitais para que o Estado garanta alternativas, seja por meio da oferta de serviços públicos por plataformas públicas, seja incentivando que os trabalhadores possam desenvolver suas próprias plataformas e soluções digitais em geral, que tenham regimes de extração de dados, regimes de governança de dados diferentes dos das plataformas privadas. Não, maravilha, Kenzo. Então, agora a gente passando um pouquinho, passando para o próximo bloco, né? Vamos falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, como você foi parar na pesquisa, como você se tornou um pesquisador, falando um pouco também do trabalho que você desenvolveu, né? Desde o conceito que você cunhou de subimperialismo de plataforma. E aí a gente já entrando no tema de hoje, de fato, o algoritmo dos oprimidos. Então, se você puder contar um pouquinho de como é que foi sua trajetória, como é que você foi parar nessa temática, como é que você pensou a construção do que é o algoritmo dos oprimidos e, não menos importante, explicar o que é esse conceito, né? Então, trazer um pouquinho da sua obra, do que você tem pesquisado. Então, vamos lá. Então, como eu estava contando, eu pude ver o poder dos algoritmos quando organizando manifestações. Em um dado momento, eu vi uma manifestação que tinha 10 mil, 15 mil pessoas alcançar 1 milhão de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, em 2013, há cerca de 10 anos atrás. E então, o poder dos algoritmos em alcançar, em fazer com que determinadas mensagens alcançassem numa velocidade, numa escala sem precedentes, um volume de pessoas que, por meios tradicionais de mobilização, a gente não conseguia. Eu estava na universidade, na graduação naquele momento, e isso despertou a curiosidade, de tentar entender como esses algoritmos funcionavam, que interesses governavam o funcionamento desses algoritmos, sobretudo nesse momento, os algoritmos de recomendação das plataformas digitais, né? Como eles Quais eram essas lógicas automáticas e que interesses governavam a sua programação que determinavam quais conteúdos iam alcançar mais ou menos pessoas. Então, eu participo da fundação de um laboratório dirigido pela minha querida orientadora, professora Marie Santini, que é o NetLab, que é um laboratório que buscou, então, entender, se especializou depois em entender como esses algoritmos, essas plataformas amplificam discursos sociais ou limitam o alcance de outros, sobretudo, mais atualmente, desinformação. E uma pesquisa que a gente conduziu me levou no mestrado, e hoje em dia o NetLab como um todo reforça muito isso, embora eu já não faça mais parte dele, que é a questão, para além das dimensões técnicas dessas plataformas, então havia muito uma ênfase no início no peso da automação, os exércitos de bots que faziam com que a desinformação ganhasse escala. Então, você tem uma disputa política eleitoral, determinadas mensagens vão ganhar mais espaço porque tem um exército de robôs reproduzindo elas. Depois o debate evoluiu para a organização das redes sociais em função das características dos próprios usuários, como as pessoas acabam, pelo seu comportamento enquanto usuário, recomendando e fazendo com que determinadas mensagens contribuam para uma maior polarização, o debate das câmaras de eco sociais, a própria organização das topologias de redes sociais a partir das afinidades dos usuários. Mas algo que ficou muito claro era o quanto o regime de propriedade, a economia política das plataformas era um elemento fundamental por trás desse processo de difusão de desinformação e de polarização, sobretudo de favorecimento estrutural do alcance maior de discursos de extrema-direita nas redes sociais, de propriedade de plataformas privadas. Então, existe uma economia política da desinformação. Alguém ganhava dinheiro. O modelo de negócio das plataformas e dos mecanismos de busca favorecia com que a produção industrial de desinformação se ampliasse mais do que a difusão de informação produzida por meios jornalísticos tradicionais
ou organizações que não tivessem, não incorporassem a cultura política de produção de conteúdo que os algoritmos valorizavam. Conteúdo cada vez mais extremo, numa temporalidade cada vez mais acelerada. Fora o favorecimento do arbítrio direto dos interesses dos proprietários dessas plataformas, são megas corporações que têm um programa para a sociedade, né? E esse programa sociedade se expressa nas escolhas de governança dessas plataformas que os seus proprietários e acionistas tomam. Algo que está muito mais claro agora, quando a gente vê o alinhamento das plataformas como o Facebook, como a Meta, que é proprietária do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, em abandonar mecanismos que tinham sido implementados sob pressão legislativa da União Europeia e de países como o Brasil, né, que evitavam discursos de ódio, porque agora se alinham à administração Trump nos Estados Unidos, né? Então a gente consegue ver, né, discursos de ódio explícitos, como dizer que determinadas etnias, grupos étnicos, sobretudo religiosos, ou sobretudo grupos imigrantes, hoje em dia é permitido pelos termos de uso e pela moderação da Meta que esses discursos sejam abertamente chamados ao ódio, à discriminação contra determinados grupos. Dessa pesquisa da importância da economia política das plataformas em função dos seus impactos políticos, isso evoluiu para um debate sobre como regular essas plataformas, que é a minha dissertação de mestrado. Então, eu faço um panorama do que era, então, o estado da arte da regulamentação das plataformas, da discussão legislativa no Brasil, e isso caminhou para buscar pensar a regulamentação do trabalho de plataforma, que é o meu tema mais recente. E entendendo não só em redução de danos da precarização estrutural do trabalho associado às plataformas privadas, mas como o Estado pode incentivar modelos diferentes que garantam o trabalho digno. Então, a forma mais eficaz dos trabalhadores terem direitos plenos é se eles mesmos são proprietários dos dados que produzem, das plataformas que constroem, para que o sistema algorítmico dessas plataformas reproduzam os seus interesses estruturalmente, na própria programação, na própria lógica de como os dados são trabalhados, para que finalidade esses dados são trabalhados, quais informações nós queremos obter enquanto trabalhadores e principalmente numa lógica mais humana, mais solidária de mediação das relações de trabalho por esses algoritmos. E aí eu posso começar a dar exemplos, né? Então, se a gente discutir algoritmos da opressão, como os algoritmos das plataformas proprietárias reproduzem relações de racismo, sexismo, e de classe estruturalmente desiguais e amplificam essas desigualdades de poder, pensar algoritmos do oprimido é pensar como a gente pode construir algoritmos centrados no trabalhador, na garantia de direitos, em relações mais democráticas de discussão dentro dessas plataformas. E aí depois eu posso dar exemplos mais concretos. Não, maravilha. Acho que é justamente o ponto que eu queria trazer agora, né? Então, você contar um pouquinho da sua experiência prática, da sua pesquisas de campo. Eu sei que você tem trabalhos relacionados ao Data Lab, ao MTST. Então, eu não vou me alongar demais, eu vou deixar você contar um pouquinho dos seus exemplos práticos. E depois a gente entra na próxima parte, que seria, já para te preparar, como isso se relaciona com o Estado, com a regulamentação e com a sua pesquisa mais atual, né? Mais recente. Existe toda uma tradição de pesquisa em pensar a apropriação tecnológica por parte de trabalhadores, de sujeitos marginalizados, de territórios populares, territórios periféricos. A gente tem, por exemplo, para citar só um pensador brasileiro, que é o Néder, que fala sobre a tecnologia dos oprimidos, como os trabalhadores de periferias do sul global, do mundo majoritário, se apropriam de tecnologias produzidas por corporações para seus próprios fins. Mas essa discussão ela estava muito limitada ainda à lógica de governança legal, jurídica de propriedade. Então, e muito a partir dessa apropriação de tecnologias que foram produzidas pelas grandes corporações por parte dos trabalhadores enquanto usuários. O meu foco foi pensar, então, o que, que muda do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da ciência de dados, da programação, da computação,
quando os próprios oprimidos desenvolvem suas tecnologias. Então, quando a gente tem essas iniciativas que já começam lá no software livre, né, mas que ganham mais ênfase agora com novos atores, como você mencionou, o núcleo de tecnologia do MTST, o que muda quando sem-tetos ou trabalhadores da tecnologia da informação, tech workers, como a gente chama no norte global, se tornam aliados do desenvolvimento de tecnologias para é, pessoas, trabalhadores sem teto, como é o caso do MTST, e com esses trabalhadores participando ativamente do design dessas plataformas. Então, vamos dar um exemplo. As plataformas de trabalho de delivery ou de mobilidade, os aplicativos de transporte individual, então a gente pensa o Uber Eats em grande parte do mundo, o Rappi colombiano, o Glovo na Europa e o iFood no Brasil, elas têm regimes de distribuição de tarefas entre os trabalhadores. No momento onde um consumidor faz um pedido, o processo de distribuição desse pedido entre os diversos trabalhadores que querem ganhar aquela corrida ou entrega, ele é primeiro opaco e segundo, ele reproduz um regime de aceleração e extensão da jornada de trabalho muito desigual. Então, um trabalhador que está já 12, 14 horas trabalhando pode receber incentivos ou ser punido se não aceitar receber aquela demanda, porque ele é o que está mais próximo do cliente, então é o que vai garantir que a plataforma ofereça o serviço mais rápido. Enquanto um trabalhador que ainda não conseguiu completar sua jornada de trabalho naquele dia, talvez por estar mais distante ou ter um meio de locomoção mais lento, não vai pegar aquela corrida. E isso incentiva. E o tempo de decisão desse trabalhador é muito rápido, né? Os trabalhadores, se a gente entrevista trabalhadores dessa área que trabalham para plataformas, ele tem 80 segundos para tomar essa decisão. E não importa se ele já está numa outra corrida, se ele está prestando atenção no trânsito, se ele está no momento que ele devia estar com a atenção dele 100% focada ali no trânsito, numa situação de algum risco de segurança dele. Então, isso incentiva comportamentos arriscados no trânsito, isso incentiva que trabalhadores se cansem e às vezes continuem suas jornadas de trabalho num nível que pode aumentar o risco de acidentes que eles não têm direitos trabalhistas, então se eles se acidentarem e isso leve a problemas na sua própria saúde ou até mesmo ao óbito, as plataformas não são responsáveis. Então, como se os trabalhadores desenvolvem um algoritmo que vai distribuir as suas próprias tarefas, o que que muda nessa lógica, né? E aí eu fui entrevistar os trabalhadores que desenvolvem essas tecnologias, tech workers. Então, como é que muda pensar a ciência da computação? Grande parte dessa lógica a gente chama, por exemplo, de otimização de rota. Então, como é que o algoritmo escolhe quem é o trabalhador ou oferece a qual trabalhador pegar aquela corrida de um delivery para os motoristas e otimiza a rota que esse entregador, que esse trabalhador vai seguir. Então, um dilema clássico da área da computação de otimização de rotas a gente chama de algoritmo do caixeiro viajante, que é como é que você decide qual rota aquele trabalhador vai seguir. E a brincadeira é que na lógica clássica, esse algoritmo ele desconsidera quem é o trabalhador que está fazendo essa entrega. Então, a brincadeira, o algoritmo chama do caixeiro viajante, mas ele não considera se o caixeiro está cansado. Quem é esse caixeiro? É um homem, é uma mulher, é um jovem, é um velho, alguém que está no início da sua jornada de trabalho ou está no final dela e está cansado? É alguém que está de bicicleta, está de moto ou está de carro? Então, quando a gente vai pensar a distribuição de tarefas em trabalhadores, ou a distribuição da remuneração, ou quais são os dados que interessam essa plataforma coletar dos próprios trabalhadores, dos usuários, e qual é o nível de acesso de cada trabalhador individual, enquanto uma coletividade a esses dados. Então, por exemplo, as transações financeiras, qual foi o volume de tarefas que foi realizado por toda a cooperativa, no caso de uma cooperativa de plataforma, e como é que ela foi distribuída. Então, a gente vai garantir que todos os trabalhadores tenham um número mínimo de tarefas recomendadas pelo algoritmo de forma diária ou mensalmente, mas como é que a gente considera que os próprios trabalhadores têm jornadas de trabalho desiguais? Alguns
têm mais necessidade ou mais disponibilidade de trabalhar a semana inteira, outros só conseguem em alguns dias porque tem outros trabalhos, ou tem o trabalho doméstico, o trabalho da reprodução, né, tem que cuidar das crianças, de outros familiares. Então, são todas decisões que a gente tem que pensar. E aí, pensar do ponto de vista de uma mediação sociotécnica, que é com que a gente automatize essas decisões para facilitar os trabalhadores reduzindo o tempo, mas sem que isso signifique perca de controle democrático, sem que os processos deliberativos tradicionais da Assembleia, das reuniões, sejam substituídos por um algoritmo que, no melhor dos cenários, vai incorporar os interesses desses trabalhadores, mas como qualquer sistema técnico, pode estar sujeito a erros ou a continuar reproduzindo vieses nos sistemas que favoreçam uns em detrimento de outros e que a gente só descobre na prática, né? O processo de desenvolvimento tecnológico ele é sempre interativo e é sempre baseado nesse feedback cibernético da teoria e da prática. Então, eu fui pesquisar como coletivos de trabalhadores desenvolvem esses algoritmos que buscam não ser da opressão, mas ser dos oprimidos. E aí, reivindicar o algoritmo dos oprimidos, pensando esse processo. E aí é algorítmico no sentido de que é a lógica algorítmica de otimização de soluções do ponto de vista dos trabalhadores. E é do oprimido porque é reivindicar uma epistemologia do Sul que é a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, que é muito conhecido como teórico da educação, mas é também, na minha leitura, um teórico da tecnologia, da apropriação tecnológica por parte de oprimidos, buscando incorporar o conhecimento desses trabalhadores, inclusive daqueles que não têm formação tecnológica tradicional, no desenvolvimento das tecnologias que atendem aos seus interesses. Ô Pedro, se você quiser respostas mais curtas ou mais focadas, vai. A gente pode retomar temas que a gente já teve e aí eu Não, tá reelaboro. ótimo. Perfeito. Não, eu vou pedir para você comentar um pouquinho desse caso, né? Então, conta um pouquinho desse caso que você está falando, desse coletivo, do coletivo do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, de como é que surgiu ali a ideia do núcleo, e conta um pouco da sua experiência que você teve estudando esse caso. Você pode trazer um pouquinho, da sua pesquisa também sobre a questão da soberania, já que você estava trazendo ali atrás um pouco dos desafios, né? Vamos falar um pouco dos desafios, de como a gente consegue de fato trazer essa tecnologia do oprimido, entendendo as barreiras que são postas pelas grandes tecnologias proprietárias, né? De propriedade privada. Então, um pouco nessa perspectiva, seria legal se você comentasse assim, como é que funciona essa resistência, os desafios que são encontrados e como a gente consegue continuar, consegue promover, então, trazer ao mundo de fato, né, essa tecnologia, enfim. É, para os trabalhadores governarem uma tecnologia, eles precisam, em primeiro lugar, compreenderem como ela funciona. E isso é um desafio em países do mundo inteiro, mas sobretudo do sul global, do mundo majoritário, onde muitas vezes, como é o caso do Brasil, principalmente trabalhadores mais velhos, não possuem o que a gente chama nem de letramento digital, nem muitas vezes letramento formal. Nós estamos falando de trabalhadores analfabetos. Não à toa, mesmo plataformas proprietárias como o WhatsApp se expandiram muito porque permitiam que trabalhadores acessassem o mundo digital e usassem ferramentas digitais para se comunicar, sem precisar saber escrever, ter plena alfabetização, compreensão textual. Pensando nisso, como é que a gente consegue que esses trabalhadores se apropriem, por exemplo, do que é o regime de direitos, os termos de uso de uma plataforma desenvolvida por trabalhadores? A plataforma corporativa, ela faz um texto preparado por advogados que não tem nenhuma expectativa que alguém realmente leia aquilo. Mas se você está falando de uma plataforma, de um algoritmo organizado pelos oprimidos, eles precisam aprender como é que direitos, que dados estão sendo coletados, eles precisam compreender isso. Então, isso envolve um letramento que dialogue com o repertório de conhecimento dos próprios oprimidos. Para dar um exemplo concreto, então, do MTST. O MTST desenvolve plataformas para outros trabalhadores de maneira solidária, e era uma plataforma para quebradoras de coco do Babaçu, no Maranhão. Quebradoras de coco são uma comunidade tradicional, majoritariamente de mulheres, que vivem da extração de recursos naturais, o coco do babaçu.
é um coco que elas extraem para fazer artesanato, óleo essencial, uma série de produtos da economia solidária local e vendem esses produtos de uma, inclusive, uma atividade profundamente sustentável do ponto de vista do seu impacto socioambiental e uma tradição, né, de uma comunidade tradicional secular, mas que precisavam ter o maior controle coletivo e usar ferramentas digitais para conseguir pensar questões tributárias, de arrecadação, de administração da sua atuação coletiva ali trabalhando. Então, grande parte dessas mulheres são analfabetas ou têm uma dificuldade em domínio das tecnologias digitais. Então, o termo de uso tem que ser um vídeo. Você tem que incorporar a oralidade dessa comunidade no processo pedagógico de compartilhar como essas tecnologias funcionam. Então, todos os termos de uso, tudo tem que ter tutorial em vídeo, tem que ter oficinas de apresentação no próprio processo de desenvolvimento das plataformas, depois na sua implementação, na sua apresentação para esses usuários. A gente tem que reconhecer também qual é a infraestrutura técnica que esses trabalhadores têm acesso. Então, no caso dessa comunidade tradicional de mulheres que catam coco, elas vão ter celulares, smartphones muito obsoletos de muitas gerações passadas, aplicativos dos opressores comerciais, eles forçam a obsolescência tecnológica contínua, né? Então, eles obrigam as pessoas a comprarem sempre dispositivos mais novos. Esses dispositivos não, eles vão ter baixo espaço de armazenamento, baixa capacidade de processamento, mas ao mesmo tempo, a plataforma precisa conseguir funcionar o mais possível de maneira offline, porque essas trabalhadoras e trabalhadores muitas vezes não têm acesso a planos de dados que permitam que eles tenham acesso à internet para aplicativos que não sejam desenvolvidos pelas big techs. Então, no Brasil, não há neutralidade da rede, a gente tem prática de zero rating, onde um trabalhador que paga um plano de privado de acesso a dados, que é a realidade de mais de 88% dos trabalhadores brasileiros, ele não é cobrado para usar o WhatsApp, para usar o Instagram. Mas se ele for usar o Signal, se ele for usar o aplicativo da cooperativa dele, ele paga por aquele acesso. Então, isso já é uma barreira que algoritmos desenvolvidos, que plataformas desenvolvidas pelos trabalhadores têm que superar. Então existe um desafio tecnológico de desenvolver uma plataforma que ao mesmo tempo vai ocupar pouca armazenamento no celular, que tem pouca memória interna, mas que consegue funcionar grande parte do tempo sem estar conectado à internet. Tem desafios de interface, então interfaces profundamente audiovisuais, que dependam menos do texto. Tem desafios de letramento, por exemplo. Como é que você explica para esse trabalhador, para essa trabalhadora de uma periferia, principalmente o mais velho, para um pescador artesanal, o que é um cookie? Como é que funciona o sistema de rastreamento de dados, que, por um lado, é um mecanismo de vigilância, mas, por outro lado, facilita a navegação do usuário. Então, você vai ter que pensar o contexto, a realidade social. Então, você fala para aquela mulher nesse exemplo da catadora de coco de Babaçu, que é um cookie, é um rastreador, é igual uma vizinha faladeira. É alguém que está ali monitorando a sua vida, mas que ao mesmo tempo trabalha para a comunidade, né? Porque ela permite saber o que cada um está fazendo quando essa informação é útil, né? Então, você chega perto da sua vizinha e se você não estiver em casa, alguém for te visitar, a tua vizinha vai falar: ah, não, o Pedro acabou de sair de casa, mas ele volta daqui a pouco. Então, a gente precisa traduzir esses conceitos. É também pensar o quanto a produção de dados nesses territórios populares não incorpora os vieses que a produção de dados oficial do Estado brasileiro e dessas plataformas tem. Então, existe um racismo ambiental na própria produção de dados sobre territórios populares. Desde os trabalhadores que, ao não terem acesso a plataformas proprietárias porque não têm dinheiro, se tornam invisíveis nos dados produzidos por plataformas estatais ou plataformas proprietárias. E isso é complicado no momento onde as próprias políticas públicas são cada vez mais baseadas em dados. Então, a gente tem esses trabalhadores invisíveis para o próprio Estado. Seja quando eles são visíveis, mesmo assim, esses dados são enviesados. Então, a gente teve dados produzidos sobre a pandemia, ou sobre saneamento básico, ou sobre a violência, e os dados reproduzem o racismo, seja com menor representação, uma representação preconceituosa
desses territórios onde a maioria dos trabalhadores brasileiros moram, nas periferias urbanas, ou sobretudo no interior, em áreas rurais, onde não há acesso nem mesmo regular à internet. E depois a gente pode falar mais um pouco Uhum. sobre como essa dimensão da produção de dados do ponto de vista dos oprimidos, a partir do desenvolvimento de algoritmos dos oprimidos. Então, outro exemplo, além do MTST, é o Data Lab no Rio de Janeiro, que é um laboratório de geração cidadã de dados de favelados para favelados no Rio. Maravilha, Kenzo. Então, agora a gente vai segurar um pouquinho desse tema mais relacionado a movimentos sociais, a organizações da sociedade civil, e a gente vai entrar um pouquinho nesse cenário do cooperativismo de plataforma, né? Então, contextualizando um pouquinho, a gente sabe que o cooperativismo de plataforma ganha certa força ali em meados da década passada, 2015, 2016, e chega no Brasil, né? Chega aqui no contexto do Sul Global, mas chega no contexto global com uma série de dificuldades. Então, a gente tem várias iniciativas que foram, inclusive, apoiadas por prefeituras, por municípios. A gente tem a de Araraquara. Muitas delas não foram para frente, outras enfrentaram dificuldades, mesmo de concorrência, né, com as big techs que a gente tem, que já estão bastante consolidadas no mercado. E a gente entende um pouco dessa questão que a gente está falando aqui de modelo de negócio, de como é que funciona o modelo de negócio das Big Techs, de como a gente consegue competir, considerando que as Big Techs tiveram todo um apoio estatal de décadas. Então, falando um pouco agora dos desafios do cenário que a gente tem hoje. Então, primeiramente, do cenário que a gente tem hoje do cooperativismo de plataforma, de forma bem breve, do que você quiser trazer, um pouco desses desafios, até pensando um pouco nessa perspectiva de que você traz do imaginário dos trabalhadores, né? Então, a gente sabe que no contexto que a gente está, dentro de uma estrutura muito diferente da infraestrutura que a gente tem no contexto do norte global, como é que podem os trabalhadores da tecnologia, como é que podem esses trabalhadores cooperados, desenvolver ali um cooperativismo de plataforma diferente? Então, alguma coisa que consiga de fato prevalecer, não necessariamente no mesmo modelo de negócio, no mesmo objetivo de concorrer com essas big techs, e entrando já no que você tem trabalhado mais, né? Como é que o Estado brasileiro ou o Estado no contexto do Sul Global consegue apoiar nisso, né? De construir outra forma de cooperativismo de plataforma, de conseguir construir de fato uma coisa que se estabeleça, que consiga se colocar como um contraponto ao que a gente tem hoje no mercado, que consiga de fato sobreviver nesse meio, né? Então, se você puder contar um pouquinho também. O capitalismo de plataforma, ele é fundamentalmente baseado nas relações estruturais e históricas de opressão. Então, se a gente pega o Uber nos Estados Unidos, mais de 90% dos trabalhadores do Uber são pessoas racializadas, latinos, negros ou imigrantes. E essa realidade não é exclusiva do norte global. Na América Latina, na maior parte dos países da América do Sul, a maior parte dos trabalhadores plataformizados são imigrantes venezuelanos. Na Argentina, na Colômbia, no Chile, a grande exceção é o Brasil. E por quê? Porque a Venezuela vive uma crise humanitária já há alguns anos. Então, é onde os trabalhadores são mais fragilizados na sua capacidade de resistir e de impor barreiras à sua exploração, que o trabalho de plataforma vai se expandir, né? Então, no capitalismo dependente latino-americano, né, baseado na superexploração histórica, é onde tem mais tragédia, né? Naomi Klein falava do capitalismo de tragédia, de catástrofe. O capitalismo de plataforma é intimamente associado a catástrofes. E a gente está falando de milhões de trabalhadores, né? Se a gente pega hoje em dia, a estimativa é que 12% da força de trabalho global trabalha por meio de plataformas, sobretudo plataformas remotas. Então, nesse cenário, é fundamental que os trabalhadores possam desenvolver plataformas próprias. E aí você mencionou o caso de Araraquara, que foi uma experiência pioneira de apoio do poder público no Brasil, no caso da prefeitura, ao trabalho cooperativado por meio de tecnologias digitais. E o fracasso da experiência de Araraquara demonstra a relevância de desenvolver algoritmo dos oprimidos, não só plataformas sob o controle formal dos trabalhadores. Por quê? Porque em Araraquara, a prefeitura apoiou uma cooperativa de trabalhadores que, no entanto, terceirizou o desenvolvimento técnico da sua plataforma para uma organização privada, para uma empresa. Então,
E essa plataforma desenvolvida por essa empresa terceirizada, ela era baseada em tecnologias de nuvem e infraestruturas de grandes players globais. Então, na nuvem da AWS, da Amazon e no sistema de georreferenciamento do Google Maps. Isso, em primeiro lugar, é uma contradição, porque você está utilizando, em teoria, uma tecnologia ali para melhorar o controle dos trabalhadores, mas também a sua remuneração, mas são tecnologias que são desenvolvidas a partir de uma enorme exploração e precarização do trabalho humano. Então, você está usando tecnologias ali que são desenvolvidas a partir do trabalho precário de data works, de trabalhadores de dados, de microtrabalhadores. Mas além dessa contradição, isso representou um obstáculo real, que era ficar dependente do controle arbitrário, por exemplo, dos custos que essas plataformas globais de infraestrutura de nuvem põem. Então, no momento onde esse custo subiu do serviço de nuvem ou do uso dos algoritmos proprietários do Google, houve uma disputa entre a cooperativa e a empresa que administrava a plataforma sobre como repassar esses custos para os trabalhadores ou para os usuários, e isso, a médio prazo, levou ao fracasso do modelo de negócio no qual essa plataforma era baseada. Não, Um outro maravilha. exemplo de fracasso sem a política pública de plataformas que tentam garantir condições dignas de trabalhos é o app Justo no Brasil. O app Justo era também a plataforma de intermediação de trabalho que buscava garantir condições mínimas de repasse da receita para os trabalhadores e de direitos trabalhistas. E ele não conseguiu atrair capital e ter um modelo que fosse economicamente sustentável, porque você sofre a concorrência desleal ou mesmo estratégias de dumping, ou seja, de redução artificial das tarifas das plataformas proprietárias para disputar aquele mercado, enquanto até o momento onde a plataforma dos trabalhadores não consegue concorrer, ela fracassa, e aí quando o monopólio do mercado, seja de entregas ou de corridas numa determinada cidade, for restabelecido, aí a plataforma proprietária restabelece os preços dela, porque ela detém o monopólio, porque ela tem o capital de risco no mercado financeiro que permite com que ela ofereça preços artificialmente baixos e funcione às vezes durante décadas, com déficit, né? Gastando mais do que gera de receita. Então, o mínimo é que o Estado garanta essas mesmas condições de desenvolvimento inicialmente para as plataformas. Então, é fundamental que o Estado garanta compras públicas. Então, a gente tem demandas de mobilidade, por exemplo, de servidores, né? O Estado brasileiro tem um orçamento, seja as prefeituras, o governo dos estados ou o governo federal, para garantir o deslocamento dos seus trabalhadores, para garantir transporte escolar, né? Então, que isso seja feito não pelo Uber, mas por cooperativas, por plataformas, sob o controle dos trabalhadores, dos motoristas, por exemplo. Infelizmente, ainda não existe nenhuma experiência nesse marco no Brasil hoje, mas seria uma possibilidade. As universidades públicas e as empresas públicas que têm milhões, dezenas de milhões de trabalhadores e de estudantes utilizam serviços de videoconferência e utilizam ambientes de aprendizagem virtual que hoje em dia são um duopólio entre a Microsoft e a Alphabet e o Google. Poderiam estar usando ambientes e tecnologias digitais, serviços digitais envolvidos por cooperativas de trabalhadores de tecnologia. O Brasil possui tech workers com a capacidade de desenvolvimento de soluções competitivas e eficientes se contarem com políticas de compras públicas do Estado brasileiro. O governo federal brasileiro é o maior consumidor, é o maior cliente do mercado brasileiro. Então, a gente pega em exemplos, por exemplo, de agricultura familiar, o quanto o programa de compras públicas de alimentos do Estado brasileiro para merenda escolar, para alimentação de hospitais, é fundamental para garantir a agricultura familiar. Ou o crédito, né? Os bancos públicos brasileiros garantem bilhões, na casa de 9 bilhões todo ano, para compras de cooperativas tradicionais.
mas não há nenhum recurso hoje para que esses bancos, o BNDES, agências de fomento, financiem, né, essas plataformas de trabalhadores para que, pelo menos no início, elas consigam competir com as grandes plataformas proprietárias. Embora é fundamental de que haja um planejamento para que essas plataformas se tornem resilientes e sustentáveis a longo prazo sem o apoio do Estado. Porque senão também a gente cria um modelo de dependência estrutural dessas plataformas de trabalhadores do Estado, sendo que, infelizmente, essas políticas podem sempre ser revertidas quando muda a administração, quando uma eleição é ganha por um setor que é contrário ao interesse dos trabalhadores, que descontinua as políticas públicas para o cooperativismo de plataforma ou para a economia solidária. Então, esses são alguns exemplos de como a ação do Estado pode favorecer os trabalhadores. Inclusive, não só com fomento, mas também subsidiando, financiando o desenvolvimento dessas plataformas. Então, hoje a gente tem duas experiências pioneiras no Brasil, por meio da SENAS, a Secretaria Nacional de Economia Solidária e Popular, que financia o desenvolvimento de uma plataforma própria, de uma federação de cooperativas de motoristas, a Liga Coop, e o projeto de desenvolvimento de uma plataforma white label pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma plataforma que, desenvolvida pela universidade pública, vai poder ser disponível para diversas cooperativas adaptarem a interface, o funcionamento para os seus próprios interesses, para a sua própria realidade. Não, maravilha. Você já até adiantou, eu ia pedir um pouquinho para você discutir o que tem sido feito, então a gente falar um pouco do futuro do cooperativismo de plataforma, em termos do que está sendo feito, né, em termos de iniciativas que temos, em termos também de políticas públicas e também de regulamentação, né? Então, a gente está encaminhando para o final. Queria que você falasse um pouquinho, reforçasse um pouco desse panorama de futuro que você tem, tanto para essa perspectiva da economia solidária digital, quanto para essa evolução do cooperativismo de plataforma. E, por fim, contar um pouquinho das lições que o algoritmo do oprimido pode deixar para o resto do mundo, né? A gente pensa que você está falando aqui para o mundo inteiro. Então, que mensagem você gostaria de deixar em relação ao que você pesquisou, em relação ao algoritmo dos oprimidos? Então, agora com você. Se as plataformas proprietárias são plataformas globais, a unidade dos trabalhadores para conseguir ter força para se contrapor a elas precisa ser global. Então, a gente retoma o início da nossa entrevista, o quanto as tecnologias permitem a exploração em escala planetária, mas também permitem a expressão de solidariedade em escala jamais vista. Então, nós tivemos uma greve continental de trabalhadores de aplicativo na América Latina durante a pandemia de 2020. Trabalhadores pararam e conseguiram pressionar e conquistar reivindicações mínimas de remuneração e de condições sanitárias de trabalho durante uma pandemia, né, como o break de apps no Brasil, o paro geral por direitos no México, na Colômbia, na Argentina, e houve articulação entre esses trabalhadores. A questão agora é que essa articulação evolua para o desenvolvimento de federações, de tecnologias federadas entre esses coletivos de trabalhadores em escala latino-americana. Mas isso exige com que tecnologias sempre sejam adaptadas, repensadas a partir dos territórios desses trabalhadores, né? Isso é um desafio prático. A gente viu como muitas vezes paradigmas tecnológicos que funcionam para trabalhadores europeus, como é o caso da CopCycle, que era uma plataforma de onde o código aberto, o software era compartilhado, licenciado para cooperativas na Europa de diversos países, quando vem para a América Latina, isso fracassa na Argentina, né? Cooperativas de trabalhadores da Argentina, seja trabalhadores da tecnologia que estavam desenvolvendo a tecnologia, seja os trabalhadores que iam utilizar essa tecnologia, não conseguem com que o paradigma europeu de desenvolvimento reconheça as especificidades da realidade latino-americana. Então, por exemplo, na Europa se pressupõe que todo mundo ia andar de bicicleta, porque é mais sustentável, mas não reconhece que em algumas periferias brasileiras o meio de trabalho do trabalhador é a moto, né? E isso não vai ser mudado tão fácil. E aí o conceito de economia solidária digital é uma elaboração original
brasileira, mas que com certeza faz sentido para diversos cenários latino-americanos, que é buscar reconhecer o, o legado do debate do cooperativismo de plataforma, mas primeiro desfetichizando a ideia de plataforma, de que o modelo de plataforma, seja do ponto de vista do seu arranjo sociotécnico, do seu arranjo tecnológico, seja um modelo de plataforma de negócios, vai ser a solução para todos os trabalhadores, ou que desenvolver aplicativos próprios é sempre uma solução universal. Então a gente tem o exemplo do Contrate Quem Luta, que foi desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia do MTST, onde o match, a intermediação entre clientes e trabalhadores de ocupações urbanas se dá por meio de um chatbot no WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp é o meio usado pela maioria dos trabalhadores do Brasil, seja como cliente, seja como ofertando seus empregos. Não é o Signal, porque como eu já mencionei, né, o trabalhador tem que fazer opções, qual aplicativos ele baixa, porque ele não tem muita memória no celular. Porque se ele for usar um aplicativo próprio, o plano de dados dele não paga que ele consiga usar aquele dado. Então, a tecnologia para o trabalhador tem que ir onde o trabalhador está em alguns casos, né? Então, desfetichizar essa centralidade do imaginário de plataforma, entender que as soluções que desenvolvem a autonomia dos trabalhadores tecnológica pode acontecer de múltiplas formas. Uma outra dimensão é de uma dimensão muito segmentada por categorias do trabalho de plataforma. Então, vamos pensar o trabalho de plataforma e o cooperativismo de plataforma a partir dos motoristas, a partir dos entregadores, a partir do trabalho doméstico, que é fundamental, mas buscar pensar uma contribuição fundamental da economia solidária, que é o território. Então, vamos dar respostas integradas às demandas de soluções tecnológicas próprias, de todo esse ecossistema de geração de renda e emprego daquele território. E aí também existe um imperativo pragmático de buscar incorporar o apoio que políticas de economia solidária historicamente já tem em países como o Brasil, mas também tem na Índia, para pensar exemplos fora da América Latina, né? E então isso são alguns avanços conceituais, que o desafio é buscar que eles se expressem com a implementação concreta de políticas públicas no Brasil. Então eu já mencionei as compras públicas, crédito, financiamento, o desenvolvimento, o apoio de incubadoras tecnológicas populares nas universidades públicas, mas também que hajam recursos do Estado brasileiro para o desenvolvimento próprio dos trabalhadores, e não só que esse desenvolvimento tecnológico continue concentrado nas universidades, porque senão a gente continua reproduzindo uma hierarquia onde a universidade produz tecnologia para os trabalhadores, mas não com eles, né? Não permite que esses trabalhadores desenvolvam autonomia crescente, então a gente fica num regime de transferência tecnológica de conhecimento limitado, se a gente fica só centrado nas universidades. Temos o desafio de pensar a regulação do trabalho de plataforma, e aí não só garantir direitos nas plataformas proprietárias, mas pensar como cooperativas de plataforma têm um regime especial previdenciário, né? Então você não pode cobrar de uma plataforma cooperativa a mesma coisa que você cobra do Uber, para o trabalhador ter direitos. Então o Estado vai ter que complementar mais a contribuição para aquele trabalhador de uma cooperativa de plataforma tem a previdência, tem a aposentadoria, tem a saúde. É, e a gente precisa pensar igualmente o fortalecimento institucional. Então, hoje, a gente não tem cooperativas de plataforma, movimentos como o MTST presentes no Conselho Nacional de Economia Solidária. Então, pensar como a gente ocupa esses espaços institucionais ou cria um conselho popular de economia solidária digital, de cooperativismo de plataforma. Isso envolve a auto-organização dos próprios trabalhadores, né? Para além da intermediação fundamental da academia e do governo, que é importante, mas que não pode roubar o protagonismo dos próprios trabalhadores. Então, esse é um outro desafio que a gente tem. E pensar a governança dos dados numa lógica de dados abertos também, né, que discuta a função social dos dados. Então, acho essa uma dimensão fundamental dos algoritmos dos oprimidos. Eu olhar em escala global em todos os países, mas sobretudo no sul global, no mundo majoritário, como se a gente sofre um processo de expoliação de dados
por parte das plataformas proprietárias, como a gente não só garante o direito individual a produzir ou não esses dados sobre nós, sobretudo dados sensíveis dos cidadãos, mas se reapropria coletivamente desses dados produzidos. Então, como é que a gente obriga as plataformas proprietárias e, por design, desde o início, garante isso nas plataformas dos trabalhadores, que esses dados sejam compartilhados com a sociedade como um todo, como um bem comum. Então, né, que universidades públicas tenham acesso aos dados produzidos, né, pensando aí a política de saúde, no caso dos sistemas de saúde, dados de mobilidade permitam que a gente construa uma smart city, né, que não seja só para os interesses da especulação imobiliária, mas que pensar, né, realmente como é que a gente incentiva a mobilidade urbana a partir do transporte coletivo. Então, o problema, às vezes, das plataformas de trabalho, mesmo sobre a lógica dos trabalhadores, incentivar o transporte individual, então pensar alternativas a isso. Então, são alguns desafios da gente pensar o algoritmo do oprimido, entendendo que cada oprimido em cada território, a partir de uma dimensão interseccional, vai ter que produzir respostas próprias. Não existe solução universal onde a gente possa simplesmente copiar e colar a tecnologia desenvolvida por um grupo de trabalhadores de um determinado país em outro. Né? E não há também soberania digital em um só país. É pensar como a gente consegue construir essas relações solidárias de governança de dados, onde países mais envolvidos, como o Brasil, em vez de expandir suas plataformas próprias para os seus vizinhos, reproduzindo relações de superexploração, de colonialismo digital internas entre os países do sul global, ao contrário, compartilha essas tecnologias de maneira livre, aberta, para garantir a soberania de dados, não só do ponto de vista de estados nacionais, mas dos trabalhadores de todo o mundo. Maravilha, Kenzo. Então, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Muito obrigado por suas palavras, pela contribuição, nesse primeiríssimo episódio do Plataforma Sem Fronteiras, esse projeto que junta pesquisadores, cooperativas, organizações da sociedade civil e tudo isso em prol da construção de uma comunidade crítica ao redor do mundo a respeito dessas plataformas, né? Então, a gente está buscando aqui construir e fortalecer essa possibilidade de outros mundos tecnológicos que não passem mais por essas big techs, que não passem mais por essas opressões. Estamos aqui nesse projeto, então, caso queira apoiar nosso projeto, a gente tem as nossas redes sociais, elas vão ser colocadas aqui. Um agradecimento especial para a Barricada TV, que está ajudando a gente, que está construindo esse projeto com a gente. Toda a edição, o design, toda a identidade visual foi construída por cooperativas federadas. Então, por favor, se puderem fortalecer esse projeto. E a gente agradece. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.